Atos capítulo 13. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Bom, então nós vimos aí também Manaém. Este homem, ele foi criado com Herodes Antipas, que matou João Batista. Ele era irmão de criação de leite. Manaém era filho de uma mulher que o amamentou juntamente com Herodes. Os escritores judeus, eles o tinham como profeta, pois quando menino, ele tinha predito o reinado de Herodes. Quando Herodes se tornou rei, ele mandou chamá-lo e o tinha em alta estima. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Às segundas e quintas-feiras, os judeus piedosos, eles jejuavam e frequentavam os cultos. Aos sábados, eles iam também ao culto nas sinagogas, né? Mas aí, então, eles não jejuavam. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Bom, agora nós vamos ver aqui um relato, né? E você acompanha aí. Que é do irmão Antônio Fonseca, né? Você vai ter o link aí embaixo se você quiser assistir, né, o conteúdo todo. Este João é o João Marcos, que escreveu o Evangelho. Como nós aprendemos na aula passada, ele era primo de Barnabé. Agora, eu vou expandir para você o mapa da primeira viagem de Paulo e nós vamos percorrer todo o trajeto. Uma outra informação, esta primeira viagem teve mais ou menos 3 anos de duração. Ela começa no ano 46, sempre mais ou menos 46 depois de Cristo, e vai se encerrar por volta do ano 49, porque no ano 50 nós vamos ter o primeiro concílio em Jerusalém. Mas depois a gente fala desta reunião com a liderança da igreja em Jerusalém. Vou abrir para você o mapa. Olha o mapa com as cidades que Paulo percorreu. Como nós lemos no texto, eles estavam na igreja de Antioquia. De Antioquia foram para o porto de Seleucia, mais ou menos uns 20 quilômetros. Vamos pôr uma setinha. Isto, mais ou menos uns 20 quilômetros. Do porto eles foram para Salamina. Menos de 24 horas de viagem. Vamos agora ver o próximo texto. Atos capítulo 13, versículo 6. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Vamos ver o mapa? De Salamina até Pafos, mais ou menos 130 quilômetros. Eles foram caminhando, passando em outras pequenas cidades. Paulo e Barnabé pregando o evangelho, junto com eles estava, como nós já vimos, João Marcos. E aqui acontece um fato interessante. Deixa eu voltar na tela. Paulo repreendeu o falso profeta, o mágico, e disse que ele ficaria sem enxergar, e ficou mesmo sem enxergar por algum tempo, e o procônsul, que era o governador da região, se converteu. Sérgio Paulo, o nome do procônsul, tem o nome dele no texto sagrado. Essa conversão do procônsul, o que aconteceu com esse falso profeta, com esse mágico, vai até o versículo 12. Então, para saber toda a história, só você ler o capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 12. Você vai ver tudo o que aconteceu em Pafos. Vamos em frente. Atos capítulo 13, versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador,
porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfília. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E, depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga. Bom, nós vamos continuar então, o nosso vídeo. Nós vamos ver aí mais alguma coisa aí sobre as viagens, sobre a vida do apóstolo Paulo. Isso trouxe até atrito entre ele e Barnabé, eles até se separaram, mas isso nós vamos ver mais na frente. A partir de Perge, só Paulo e Barnabé continuam a viagem. Vamos ver o mapa? De Pafos vão para Perge, mais ou menos 250 quilômetros. E aqui João Marcos desiste e volta para Jerusalém. E só continua então a viagem Paulo e Barnabé. Deixa eu voltar. Isto. Vamos para o próximo texto? Atos capítulo 13, versículo 14. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Na sinagoga é oferecida a oportunidade para Paulo testificar da palavra, e essa narrativa vai do versículo 14 até o 50. É uma mensagem muito bonita do apóstolo Paulo. Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou de lá, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Alegando então ignorância dos sacerdotes, eles não conheceram o Messias nem os profetas, embora as profecias eram lidas todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E o que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção.
Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que foi dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vou-la contar. E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Bom, eles não suportavam a ideia dos gentios serem iguais a eles em Cristo, né? Como algumas igrejas hoje, né? A gente pode ver aí algumas pessoas, algumas igrejas que infelizmente, se não estiverem de acordo, não tiver conforme elas acreditam que sejam certos, elas acabam colocando as outras pessoas no inferno. Nós temos hoje aí em dia as igrejas taxadas de a igreja da parede preta, né? Que muitas pessoas não veem como uma igreja do Senhor simplesmente por causa de uma cor de parede, sendo que a parede vai ficar, né? O que vai subir não é a parede, o que vai estar com Jesus é a nossa alma, o nosso espírito. Então é uma coisa, né, que não tem nada a ver, porque é uma cor, né? E sendo que as pessoas ainda alegam ser do diabo a cor preta, né? Então o que nós diríamos, né, das pessoas de cor, né? Então a gente vê que não tem nada a ver, porque é uma cor. Inclusive, se você for em um centro de umbanda, de macumba, coisa assim, você vai ver lá as paredes todas brancas, né? Então nós poderíamos dizer que a cor branca seria a cor satânica, a cor do diabo, como eles dizem que é a cor da parede preta. A igreja da parede preta é do diabo por causa da cor da parede, né? Isso para nós vermos a ignorância das pessoas, que não tem nada a ver. Tanto é que se você for num centro de macumba, você não vai encontrar paredes pretas, mas sim brancas, né? Sendo que isso não tem nada a ver, né? Não condiz com... É só uma questão de um pouquinho só de raciocínio, né? Então, infelizmente, naquela época eles também cometiam esses atos errados. Mas que nós, eu e você, estamos fazendo esse curso, aprendemos que isso, né, é algo que não deve ser colocado como uma norma. Ah, se for de tal cor ou de tal jeito é de Deus ou não é. Não, cada igreja tem o seu estatuto, desde que se pregue a palavra do Senhor em verdade, né, conforme ela deve ser pregada, essa igreja com certeza é a igreja de Cristo, porque não haverá apenas uma igreja. A Bíblia diz que nós somos um corpo, né? Cada igreja é um membro do corpo de Cristo, né? E na verdade a igreja somos eu e você. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra de Deus se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Bom, essas mulheres da alta sociedade, juntamente com homens de destaque na cidade, fizeram com que os apóstolos fossem expulsos da cidade, né? Porque eles tinham ali muita fama, eles tinham ali muito status na cidade, eram os que mantinham, né? Eram as pessoas nobres, ricas. Então eles conseguiram fazer com que eles fossem expulsos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Bom, nós vamos continuar aqui mais um pouco, então, assistindo mais um pouquinho desse videozinho.
os judeus radicais se revoltaram e expulsaram Paulo e Barnabé da cidade. Vamos ver no mapa. Bem, nós vimos que de Perge eles foram para Antioquia da Psídia. Então já são duas Antioquias aí, Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia. Olha lá o mapinha. Mais ou menos 125 quilômetros. Aqui eles já vão por terra. E aí eles vão para Icônio. Mais ou menos 85 quilômetros. Deixa eu voltar. Bom, o relato do que acontece em Icônio vai do versículo 51 do capítulo 13 até o versículo 5 do capítulo 14. É rapidinha a leitura, eu não vou falar o que aconteceu lá, fica como dever de casa para você ir lendo esses trechinhos para saber o que acontece em Icônio. Vamos para o próximo texto? Atos capítulo 14, versículo 6. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores. Souberam do quê? Vou adiantar para você, eles queriam apedrejar Paulo e Barnabé. Bom, então, nós vamos continuar essa história no próximo capítulo. Queremos então encerrar este capítulo desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus.